Sejam todos bem-vindos. Então, boa noite a todos. Mais uma noite, mais uma terça-feira com a Sala Secreta da Termografia, né? E hoje nós faremos a discussão de um artigo, né? Hoje eu vou mostrar para vocês um artigo aqui apresentado pelo nosso professor Marçal, ele que publicou esse artigo. Vou esmiuçar um pouco esse artigo para vocês, tá? É, Caso vocês tenham dúvidas, pode escrever no chat ou pode interromper, não tem problema, tá? E qual que é a ideia? A ideia aqui é que se torne um bate-papo e, claro, que vocês vejam que já foi publicado. Às vezes vocês podem aplicar isso na prática de vocês, enfim, ou até mesmo aprimorar o trabalho já publicado, né? Então, a ideia aqui, hoje, eu vou apresentar um artigo até em português, e a ideia é que a gente não se prolongue muito nessa sala secreta também. Antes de mais nada, sejam bem-vindos para quem está aqui pela primeira vez. Meu nome é Franciele Domenech. Eu sou fisioterapeuta e especialista em termografia. Então, a ideia aqui é sempre trazer um tema, claro que correlacionado à termografia, tá? E que a gente possa discutir juntos. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Então, esse é o artigo que nós vamos abordar hoje, tá? Que é a termografia infravermelha, né, na avaliação da sobrecarga músculo-esquelética na região lombar e nos membros inferiores em uma linha de produção. Tá? Foi apresentado lá no quinto Congresso Latino-Americano, né? E no quarto Congresso Peruano de Ergonomia, publicado em 2016. Foi publicado aí, primeiro autor, o Márcio Marçal, né? Que é da Universidade Federal dos Vales, do Jequitinhonha, Minas, tá? Tem a Fernanda e o Luiz Neto. Deixo aqui claro que não tenho conflito de interesses com os autores, tá? E a ideia aqui é mais repassar um pouco da ideia aqui para vocês, tá? Nessa apresentação. Então, ele coloca na introdução que os estudos, né? Lembrando que esse artigo foi de 2016. Os estudos, então, eles têm relatado, né, que a postura mantida por diversas horas, ela é responsável por queixas de dores na região lombar e nos membros inferiores de trabalhadores, principalmente nos joelhos, nas panturrilhas e nos pés. E aí eles também relatam que longos períodos de pé tem sido tipicamente associado com os aumentos significativos de fadiga e desconforto dos membros inferiores no fim do dia de trabalho, tá? E que a limitação na atividade normalmente é provocada inicialmente pelo desconforto e posteriormente pela queixa de dor. E esse fato leva a um aumento no absenteísmo, né? As pessoas deixam de trabalhar, na queda da produtividade e no prejuízo do bem-estar pessoal, tá? E as avaliações feitas nos postos de trabalho, na sua maioria, são baseadas nas avaliações subjetivas, muitas vezes questionários, né? Então, avaliações de percepção de fadiga, edema nos membros inferiores e dor. E os métodos mais utilizados são as descrições verbais. Como exemplos desses métodos, tem-se, né, a escala de dor, entrevistas e diários de dor que relatam a compreensão da subjetividade do trabalhador. Tá? Isso tudo está na introdução, fazendo um resumo aqui para vocês. E aí ele faz a correlação com a termografia. Então, a presença de dor ou da sobrecarga metabólica, ela pode modificar o fluxo sanguíneo. Então, lembrando, o que a termografia avalia? A termografia, ela vai avaliar a dinâmica microcirculatória da pele, certo? Através da temperatura. Então, através da sua câmera que capta a radiação que nós emitimos, vai refletir essa dinâmica microcirculatória da pele. Então, no caso de presença de dor ou de uma sobrecarga metabólica, ela vai modificar esse fluxo sanguíneo. E esse pode ser detectado pela monitorização através da câmara de termografia, né? Que fornece um excelente método para avaliar a região lombar e os membros inferiores do trabalhador. A distribuição da temperatura da pele de um corpo humano saudável apresenta uma simetria
bilateral, ou seja, a distribuição de temperatura entre um lado e o outro são semelhantes, tá? A distribuição de temperatura que mostra padrões assimétricos, ou seja, que estão diferentes, geralmente é um forte indicador de anormalidade, uma vez que a dissipação de calor através da pele ocorre, na maioria das vezes, sob a forma de radiação infravermelha, né? Então, a termografia, ela é um método de escolha para o estudo da fisiologia e da termorregulação da disfunção associada com sobrecarga metabólica e dor. Tá? E aí ele vem para os objetivos. Então, aqui na introdução, ele esmiuçou, né, sobre essa questão de dor e desconforto dos membros inferiores em trabalhadores, numa linha de produção que fica muito tempo em pé, e também faz, né, uma abordagem sobre como eles avaliam, né, esse desconforto nos trabalhadores. E aí ele correlaciona com a termografia. E aí a gente entra nos objetivos. Ele faz o objetivo geral, que é avaliar se a termografia é um bom instrumento para avaliar a sobrecarga musculoesquelética, né, quando comparada desculpa, subjetiva do cansaço, dor, desconforto nos membros inferiores. Vou mostrar aqui para vocês, eu estou aqui no objetivo, tá? Né? Uso da postura, então, para avaliar esse desconforto nos membros inferiores também na coluna lombar, numa linha de produção, caracterizado pelo uso da postura em pé de forma estática. E aí ele também subdivide em objetivos específicos, né? Avaliar a prevalência das queixas de desconforto musculoesquelético entre os trabalhadores no início e no final da jornada de trabalho. Avaliar essas temperaturas máximas e as médias na região lombar, panturrilha e tornozelo, no início e no final da jornada de trabalho, e avaliar e comparar a percepção de desconforto relatada pelos trabalhadores com as imagens térmicas no início e no final. E aí a gente entra na metodologia, né? Metodologia, o que que eles fizeram? Então, eles pegaram, né, os participantes, o estudo, desculpa, foi realizado em um frigorífico de abate de aves na linha de produção, no qual as trabalhadoras ficam em pé, né, nessa posição estática ao longo da jornada de trabalho. Eles excluíram aquelas pessoas com histórico de problemas neurológicos, né, problemas musculoesqueléticos já diagnosticados ou vasculares, na parte inferior das pernas e ou da coluna lombar, tá? Aí eles coletaram, claro, dados ali de peso, altura, né, idade, enfim, né, esses dados, se já tinha histórico de cirurgia, tá? E aí, antes do início do trabalho, né, eles avaliaram 20 trabalhadoras, tá? Essas trabalhadoras permaneceram por 15 minutos em uma sala climatizada, ou seja, elas realizaram a termorregulação, termalização, né, esse período de 15 minutos, para que ocorresse o quê? O equilíbrio térmico, antes de se iniciar o processo da aquisição das imagens térmicas, certo? E aí, nesse período, elas responderam o questionário de desconforto, de acordo com essa figura 1, né? Que aqui fala, o questionário de desconforto com a escala Likert. O que faz essa escala, né? Essa escala, ela é mais ou menos assim. Ela vai ser uma ferramenta, claro, aí de pesquisa, né? Que uma das opções de resposta na escala pode ser assim, um pouco, às vezes, ou muitas vezes. Então, ele subdivide em pontos essa escala, tá? Raramente, muitas vezes, pouco, enfim, tá? Trabalha dessa forma. Então, as trabalhadoras responderam a esse questionário, né? E aí, ao final das 8 horas da jornada de trabalho, essas trabalhadoras, então, voltaram para a mesma sala que elas captaram as imagens e refizeram a avaliação de termografia e também o questionário, tá? E aí ele entra aqui nos resultados, né? E discussão. Então, participaram do estudo 20 trabalhadoras, né? E aí, todas, obviamente, realizaram essa jornada de trabalho de 8 horas, todas foram do sexo feminino, a idade variou aí entre 29, mais ou menos 6, se desvio padrão, né? Então, de 23 a 35 anos.
O peso variando aí de 48 a 116 quilos, então a gente tem, né, uma diferença entre as participantes relevante aí. A altura também, né, entre 1,54 e 1,72. E, ó, e o IMC, né, de 50% delas foi classificado como normal, 36% com sobrepeso, 8% com obesidade grau 1 e 6% dessas participantes com obesidade grau 2, tá? E com relação às perguntas que foram feitas para ela, de acordo com essa escala Likert, né? Quais foram as perguntas que eles realizaram? Então, como você se sente nesse exato momento? No início da jornada de trabalho, né, as trabalhadoras sentiam-se bem, né? E ao final da jornada diária do trabalho, não muito bem. Aí na segunda pergunta era que você sente algum desconforto em alguma região do seu corpo nesse momento? No início da jornada de trabalho era muito pouco e no final um pouco. E aí eles foram seguindo a pontuação, tá? A terceira pergunta foi: qual a sua sensação de cansaço nas pernas nesse momento? Então, no início da jornada de trabalho, elas responderam muito pouco e no final um pouco, tá? E esses resultados, né, eles demonstraram que há uma pouca geração de sensação de desconforto e cansaço físico no início da jornada de trabalho, mas, obviamente, ocorre o aumento depois da jornada de trabalho, tá? E, bem, aí a gente vem para dados das figuras, né, no qual ele mostrou aqui por gráfico a dor e desconforto no início e no final da jornada de trabalho. Então, em azul, esse bloco, aqui em um eixo a gente tem o índice de dor, né, que vai de 0 a 7. E aqui nós temos, comparado o início com o final da jornada de trabalho. Então, representado pela letra azul, nós temos a região lombar, né? Essa cor, por um bordô, panturrilha, e na coloração verde representa o tornozelo. Então, é visível aqui, né? Esse desconforto, essa dor, em todas as regiões aumentam ao final de 8 horas de trabalho, tá? E aí a gente vem para a imagem térmica. Então, nessa imagem térmica, né? A gente nota o quê? Uma sobrecarga metabólica. Essa imagem da figura 2, a gente nota uma sobrecarga metabólica aí, né? Caracterizado por uma possível alteração funcional devido à postura prolongada de pé, tá? Então, aqui a gente verifica essa sobrecarga. Deixa eu tentar pegar minha canetinha aqui. No, pegar a canetinha aqui no Zoom. Hum, não achei. Não tem problema. Bem, aqui a gente está com a imagem. Deixa eu aumentar esse zoom para vocês. Aí, eu estava falando sobre essa figura 2. Então, ele descreve aqui a sobrecarga metabólica, que representada pelo aumento de temperatura, né, da região da pele, né? Aumento de temperatura no posterior de joelhos, ao longo aqui da região de panturrilha, principalmente também tornozelos e pés, né, no final da jornada de trabalho, tá? E na imagem 3 aqui, o que que a gente observa? Né? O aumento dessa atividade metabólica que se estende ao longo dos membros inferiores, né? Com a sobrecarga na panturrilha esquerda e também na panturrilha e no tornozelo direito. E essa imagem 3 da figura 3, né? Ela sugere, né, varizes aí na perna direita, sendo então que essa trabalhadora, né, foi encaminhada para avaliação clínica, tá? Mas isso fica bem visível aqui nessa imagem 3, da figura 3, essa sobrecarga nos membros inferiores após a jornada de trabalho, tá? E olha que interessante. Quando você vai né, analisar um artigo, é sempre importante, isso parece óbvio, mas tem muitos artigos que não aparece a escala de temperatura. Não aparece essa temperatura máxima e a mínima. Então, é sempre importante vocês observarem qual foi a escala utilizada, né? Então, na figura 2, por exemplo, ele usou como máxima 36
e a mínima 22. O que é o certo, o que é o errado? Fran, não existe o certo e o errado. Você tem que deixar numa amplitude térmica que realce aquilo que você quer ver, tá? Claro, é muito melhor você analisar uma imagem com o fundo escuro, né? Tem vários artigos que você pega por aí que o fundo tá lilás. Eu, por exemplo, Franciele, não gosto, né, desse tipo de imagem. Acho que você tem que trabalhar um pouco essas amplitudes para deixar uma imagem mais limpa, assim como o Marçal e os demais pesquisadores fizeram aqui, tá? É a mesma coisa aqui em figura 3, provavelmente ele diminuiu essa temperatura máxima até para realçar essa trajetória aqui, ó. Vocês observam que tem uma linha serpentuosa em branco. O branco representa o quê? Uma temperatura mais alta. Mas realçou que essa paciente tem uma alteração, essa paciente, desculpa, essa trabalhadora tinha uma alteração vascular, tá? Então, seguindo no artigo, então ele detalhou aqui na figura 2, membros inferiores, figura 3, e na figura 4, ele descreveu, né, essa sobrecarga no tornozelo direito, né, com uma região mais hiperradiante, né, com aumento da temperatura local, com relato de dor e incômodo da região, né, a trabalhadora encaminhada para avaliação e acompanhamento no departamento médico da empresa. Então, aqui também fica bem visível, ele optou em deixar 37 de máximo e 20, tudo bem, realçou que ela estava com essa disfunção no tornozelo direito. Eu só sinto aqui ele não ter feito uma imagem que mostrasse o tornozelo esquerdo para a gente poder comparar, né? Mas, enfim, ele destacou que era a região da queixa aí da trabalhadora, tá? Bem, seguindo com o artigo, aí a gente entra o quê? Ele vai descrever ali as médias de temperaturas, né? Antes e depois da jornada de trabalho, tá? E aí ele começa a comparar com outros estudos. Então, a média da temperatura, que está ali na tabela 2, né, no início da tabela da jornada de trabalho, aí ele relata a temperatura, foi de 31,2, praticamente, mais ou menos 6 na região lombar, né? 30 na panturrilha, 30,34 e 29 no tornozelo. Claro, as temperaturas vão diminuindo, maior na lombar, essa distribuição de temperatura. Na periferia, menores temperaturas, né? E os valores foram semelhantes ao encontrado por Marins, ele relata. Esse estudo do Marins, ele relatou a distribuição térmica de 117 mulheres, tá? E estabeleceram valores de normalidade da temperatura para várias partes do corpo, utilizando a termografia. Então, ele fez essa comparação. Então, no trabalho do Marins, foi relatado os valores, né, de 31,3, mais ou menos 1,4 para a região lombar. Então, o que é interessante isso? Vocês podem levar para a clínica. Então, às vezes, eu avaliei a lombar, o paciente está com uma dor bilateral, com o que eu posso comparar? Você pode comparar com dados da literatura. Então, aqui o Marins relatou, ó, temperatura da região lombar, 31,3, mais ou menos 1,4, tá? Aí, por exemplo, ó, relata 29,16, mais ou menos 1 para a região da panturrilha. Então, a panturrilha, ela pode ir ali de 28 a 30 graus, né? E a região do tornozelo, quando não existe uma alteração funcional, deverá ter uma temperatura inferior à encontrada na coluna lombar e na panturrilha. Foi o que eles relataram. Então, você consegue comparar com dados da literatura já, tá? Então, isso que fica também interessante, porque normalmente nós utilizamos as assimetrias, mas em casos que a pessoa pode só ter uma disfunção bilateral, você pode comparar com dados da literatura, como ele fez aqui também, comparando o estudo dele com outro artigo que já tinha sido publicado, que analisou ali 117 mulheres, né? Bem, aí aqui vem a tabela, né? E então a gente entra num outro gráfico que ele demonstra aqui, né, a média, né, da temperatura no início e no final da jornada de trabalho. Então, em um eixo nós temos a temperatura e no outro eixo nós temos o início e o final da jornada de trabalho. Então, qual foi a média? O que aconteceu com as médias de temperatura dessas regiões? Aumentaram após a jornada de trabalho, né? Então, a gente vê
um aumento significativo, tanto da região lombar, da panturrilha e da região dos tornozelos, tá? E aí ele destaca, né, que sabe-se que quando se utiliza a postura em pé, né, estática, os músculos, eles não alongam seu comprimento, já que a força da contração ela é empregada para manutenção da postura, né, e permanece um estado de alta tensão, né, porém sem produzir nenhum tipo de deslocamento. Como consequência, né, os vasos sanguíneos são estreitados aqui pela pressão interna contra o tecido muscular, fazendo com que não flua mais sangue para o músculo. Desta forma, né, o músculo utiliza de suas próprias reservas para se alimentar, para haver a contração muscular ali, né, a oxigenação desse tecido, tá? E não são retirados do tecido e acumulam-se provocando dores agudas que constituem a fadiga do músculo, né? Essa questão de avaliação de fadiga. Então, a fadiga, ela é o efeito de um trabalho continuado que provoca uma redução reversível da capacidade do organismo e uma degradação qualitativa desse trabalho. É causada por um conjunto complexo de fatores e seus efeitos são cumulativos. Lembrando, o artigo foi publicado em 2016, tá? E, bem, o que mais que a gente observa aqui? Aí ele compara com outros estudos, né, que falam ainda que o resultado do desconforto associado à postura em pé prolongada não se torna perceptível até pelo menos 3 horas. Ou seja, então, ali os trabalhadores que ficam nessa posição em pé até 3 horas, já está relatado que isso não causa um desconforto significativo. Claro que aí depende da demanda da pessoa também, do trabalhador, né? E geralmente a maioria das alterações teciduais estão relacionadas às variações no fluxo sanguíneo, né? E podem afetar a temperatura da pele. Por isso aí utilizou a termografia. As mesmas estão relacionadas com alterações na densidade, composição, volume e temperatura do local afetado, né? E a presença de sobrecarga postural pode modificar esse fluxo sanguíneo no local, o que foi observado no estudo que eles fizeram, com o aumento da temperatura nas regiões estudadas, tá? E aí eles falam que o estudo ele mostrou que a termografia pode ser um bom instrumento para quantificar a sobrecarga na região lombar, na panturrilha e no tornozelo, evitando assim uma subjetividade de um relato verbal, ou seja, a subjetividade que às vezes tem um questionário, né, de sensação de cansaço e dor e desconforto, tá? E que os achados reforçam, né, resultados encontrados com outros estudos, né, com aumento da dor e desconforto, bem como o registro de aumento da temperatura nas áreas estudadas, com aumento da atividade metabólica sugestiva da sobrecarga músculo-esquelética, tanto na região lombar, na panturrilha e no tornozelo, tá? E bem, a gente vem para, vou relatar aqui a conclusão, e aí eu vou fazer alguns comentários. Então, na conclusão ali, ele ele relata, né, que os resultados do trabalho deles confirmam que a postura em pé estática, né, por períodos prolongados, levam ao aumento na sensação de dor e desconforto. Eles avaliaram através de um questionário nos membros inferiores e na coluna lombar ao longo da jornada de trabalho, tá? Outro ponto importante é que a termografia pode ser um bom instrumento para quantificar essa sobrecarga nessas regiões, né? Assim fornecendo indicadores quantitativos e fisiológicos, evitando assim variáveis subjetivas, tá? Então, assim eu finalizo, vamos dizer, a leitura desse artigo para vocês, tá? E aí que vale ressaltar. Então, ele pegou ali 20 trabalhadoras, é um N baixo, ele fez a subclassificação através do IMC e é que o N ficou pequeno, mas seria interessante ele correlacionar se essas pacientes com maior sobrepeso, né, obesas, grau 1, grau 2, se elas tinham maior desconforto comparado com as trabalhadoras com uma massa corporal normal, tá? Isso é uma coisa que eu, Franciele, faria não é uma crítica, né? Faria essa abordagem. Mas, claro, o N dele ali estava pequeno, mas seria interessante, né, às vezes aí
realizar esse trabalho em outra linha de produção, enfim, com outras é, atividades dos trabalhadores, e você correlacionar também esse cansaço, essa fadiga, porque querendo ou não, né, com o sobrepeso, você já tem uma maior sobrecarga ali nessas articulações, em todos os tecidos, tá? E aí fica bacana porque ele coloca, né, imagens térmicas. No entanto, ele não coloca da região lombar. Eu fiquei sentindo a falta da imagem da região lombar, né? Ele coloca aqui dos membros inferiores, vista posterior, fica bem nítida essa sobrecarga, né, nas figuras 2 e 3. Porém, ele não coloca uma imagem da região lombar. Aí ele vem aqui para nós temos as referências, né? Eu senti que ficou faltando aqui da região lombar. E que é uma dúvida muitas vezes, né? Como posicionar o ROI? Como posicionar essa região de interesse? Como a gente pode fazer isso, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um outro caso. Ficou bem interessante esse trabalho do Marçal. Ele é uma das referências aí do uso da termografia, né, nessa área da ergonomia, tá? Eu vou parar de compartilhar a tela aqui, que eu vou compartilhar daí uma outra. Vou compartilhar com vocês aqui uma outra tela minha aqui de uma avaliação da região lombar, tá? Alguém ficou com alguma dúvida do artigo? Não? Tudo bem. Então vamos lá. Bem, aqui eu tenho uma avaliação da região lombar. Bom, vou colocar no modo apresentação, não estou conseguindo. Bom, bem, então muitas vezes as pessoas têm dúvidas, como eu posso fazer uma análise da região lombar? Então eu posso separar a lombar em quadrantes, posso dividir ela, né, apenas uma região, lado esquerdo, lado direito, enfim. Isso vai depender muito do estudo realizado e qual o seu objetivo com esse estudo, né, com essa análise. Mas aqui eu quero mostrar para vocês, nós temos uma imagem pré e pós 4 sessões de atendimento, então dá para usar a termografia para avaliar tratamento, né, termoguiado. Então aqui na imagem A, nós observamos, né, uma maior sobrecarga nessa região lombar, tem uma simetria térmica significativa aqui, tá? Foi feito todo um cálculo, né? Esse quadrante superior, lado direito, toda a região mais quente. Aqui, infelizmente, ó, eu não coloquei. Olha como faz falta a, o gradiente térmico. Eu não tenho aqui a referência de qual que é a temperatura mais alta, qual que é a mais baixa. Viu como isso faz falta para você interpretar? Qual que é o limite aqui? 35? Não foi colocado. Viu como isso dificulta, né? Mas as duas estão na mesma escala. Isso que é importante também quando você vai comparar uma imagem com a outra, né? Então, aqui a gente está fazendo uma imagem, uma análise qualitativa. O que é uma análise qualitativa na termografia? A gente está vendo a diferença que tem de cores. Qual a diferença das cores da imagem A para a imagem B? Então, na imagem A, a gente vê uma distribuição muito maior, né? Aí na coloração vermelha, ao longo de toda a coluna e nesses quadrantes aí da região lombar, principalmente do lado direito, né? Já na imagem B, a gente observa, né, uma distribuição mais homogênea de temperatura. Não tem mais assimetria. Esse paciente relatou na escala visual analógica de dor melhora, né? E houve também aí uma diminuição da assimetria térmica, tá? Aqui só para esboçar um pouquinho para vocês, como no artigo não tinha sobre a região lombar, então aqui eu quis compartilhar com vocês como você pode fazer uma análise, né, da região lombar. Se eu quisesse, por exemplo, poderia fazer uma análise de toda essa região do lado esquerdo para o lado direito, mas a gente preferiu, como a região lombar é uma região extensa, em dividir em quadrantes também, tá? Isso é uma outra possibilidade, tá? Mas é isso. Então, o objetivo ali do estudo do Marçal foi comparar, né, o uso da termografia
com esses questionários de desconforto também para correlacionar com fadiga, né? E para que não ficasse tão subjetivo, ainda mais lidando com trabalhadores, né? A termografia ela tem crescido muito nessa parte da ergonomia, justamente para tem muita termografia na perícia hoje em dia também, né? Então você quer desmistificar? Será que esse trabalhador realmente está com essa disfunção? Será que ele teve essa disfunção veio desse trabalho ou ele já tinha algo? Então hoje as empresas já estão se preparando, fazem termografia no exame admissional muitas vezes, fazem o acompanhamento desse trabalhador ao longo aí da jornada também de trabalho. Isso já é uma realidade, tá? Eu abro agora aqui para vocês, caso alguém tenha dúvidas, caso alguém queira fazer algum comentário, fique bem à vontade para abrir o microfone. Tem alguma pergunta aí? Tem a Renata, doutor Davi, o Osvaldo, o Fleury tá aqui com a gente, a César Francisco, a Miriam. Se alguém quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Não? Tranquilo? Bem, e aproveitando também que o estudo do Marçal falou de fadiga, né? Eu enfatizo também aqui na sala secreta que nesse próximo sábado, né, nós teremos o Congresso Thermo Connection, primeira edição, no qual nele nós teremos um convidado internacional, que é o Cuevas, e ele vai abordar o uso da termografia para avaliação de fadiga, provavelmente com dados bem novos, porque essa é uma vertente é, mais nova, né, na termografia. E a primeira leva foi muito para prevenção de lesões, e agora veio forte com a monitorização de fadiga. Então, o Cuevas vai abordar isso numa palestra, tá? E a gente também vai ter palestras sobre o uso da termografia ali correlacionado com avaliações já em programas específicos que faz uma correlação com a CIF, né, com a Classificação Internacional de Funcionalidade, tudo isso utilizado também na ergonomia, tá? Então, para quem ainda não se inscreveu, pode mandar mensagem aqui, ou se preferir, pode mandar ali pelo grupo da Sala Secreta, tá? Para quem está aqui exclusivo assistindo ao vivo. Quem ainda não se inscreveu, me manda mensagem que a gente manda um link aí com um desconto bacana para quem ainda quiser se inscrever. O congresso, sábado, vai ser online e ao vivo, mas quem não conseguir acompanhar, fica tranquilo que o material vai ficar disponível por 6 meses. Então não tem desculpa, gente. Ah, não posso assistir? Teve algum imprevisto? Enfim, não posso. O, todas as palestras ficarão disponíveis por 6 meses, tá? Então, quem ainda não se inscreveu e tem interesse, me manda mensagem ainda hoje, tá? Que eu envio aí um link com um preço mais bacana para vocês, apenas para quem está acompanhando aqui ao vivo na sala secreta, tá? E além disso, quem aqui quiser, eu envio esse artigo do Marçal, tá? Só deixar o e-mail aqui no chat que eu envio. Assim que acabar a sala secreta, eu já envio para vocês, apenas para quem está acompanhando ao vivo, tá? Mas é um artigo também é, aberto ao público, você pode baixar ali na internet, enfim, tá? Deixo aqui mais uma vez explícito que eu não tenho conflito de interesses com os pesquisadores. É sempre muito bacana ver o pessoal no Brasil fazendo pesquisa, utilizando termografia. E acho que é isso, tá? Sou uma incentivadora, que utilizem não só apenas nas pesquisas, mas sei que a maioria daqui é da clínica, né? Mas olha como você pode utilizar a termografia em todas essas vertentes, na parte pericial, na avaliação desses trabalhadores, também levar para sua clínica para você monitorar esses tratamentos, tratamento termoguiado, tá? Para avaliar antes e depois, certo? E após, pré e após uma jornada de trabalho. Bom, então é isso, por hoje é isso. A ideia dessa sala é que a gente faça um bate-papo
a partir de agora, assim, sobre artigos, e gostaríamos muito que vocês deixassem também temas que vocês têm interesse para a gente trazer aqui e debater, tá bom? Agradeço a presença de todos, tá? E qualquer dúvida e sugestões de temas, mandem aqui, podem mandar também lá no grupo, diretamente comigo, enfim, tá bom? Agradeço a presença aqui de todos e, para muitos aqui, até sábado, no Congresso Thermo Connection, ao vivo, online, tá? Todo o material ficará disponível por 6 meses, tá? E a sala secreta continua toda terça-feira, às 21h07. É isso. Boa, vamos lá, agora surgiu dúvidas aqui. Doutor Davi. Oi, como está? Eu estou bem. Na figura 2, parte de trás da perna, posterior da perna, uma vez que a imagem é muito igual em ambas as pernas, até que ponto a termografia seria considerada normal ou anormal? Tá, doutor Davi, vamos. Deixa eu compartilhar lá de novo. Ah, hum, Vamos lá, tá falando da figura 2, né? Isso, figura 2. Então vamos lá, doutor Davi. Até quando é considerado normal ou anormal? Então, ele fez. Aqui ele colocou apenas a imagem, então ele não demonstrou qual foi as regiões que ele analisou, né? Como ele delimitou esses ROIs. Isso depende de cada autor. Mas ele comparou com os dados e padrões de normalidade de outro artigo, do Marins, tá? Então você pode fazer isso. Então, ali, a gente vê um aumento de temperatura. Normalmente, essa sobrecarga musculoesquelética vai ser avaliada pelo aumento de temperatura. Então, ele avalia um aumento de temperatura na face posterior de joelhos, né? Ao longo ali das panturrilhas e principalmente nos pés e tornozelo. Então, você pode comparar com um lado com o outro, mas aqui, claro, está numa jornada de trabalho, muitas vezes essa sobrecarga em ambos, né, em ambos os membros, você vai comparar com os dados de normalidade da literatura. Foi uma das coisas que eles fizeram, tá bem? Mas aqui a gente vê uma sobrecarga bilateral, né? Ó, em ambos os tornozelos, eu diria que um pouco mais a região, estaria na região da direita, né? Nessa junção músculo-tendínea aqui de tendão do calcâneo, desculpa, com o início aqui dos gastrocnêmios, tá? E uma maior sobrecarga em gastrocnêmio medial aqui, bilateral, certo? Respondeu a sua pergunta? Se você quiser abrir o microfone, também fica à vontade, tá? Ah, ok. Então é isso, doutor Davi. Então a gente avalia essa sobrecarga dessa forma. Você pode comparar um lado com o outro, mas compara também com dados de padrões de normalidade da literatura, tá bem? Então, se mais alguém tiver alguma pergunta, pode escrever, abrir o microfone, fica bem à vontade, tá? Então é isso por hoje. A gente foi uma leitura aqui breve, né, do artigo do Marçal, dos demais colaboradores. É, fico à disposição. É isso. Não surgiu mais nada aqui no chat. E bom, então é isso. Um bate-papo aqui sobre o uso da termografia para avaliar essa sobrecarga após jornada de trabalho, né? E até semana que vem. Vamos preparar um outro artigo aí. Mandem temas que vocês tenham interesse. Um abraço, Miriam. Até sábado. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Tá bom? E é isso. Boa noite a todos e Boa noite. até Realmente. sábado.